Muito bem, agora 3:09 na Tendência FM. Tá na Tendência FM, você tá no lugar certo. Conexão Lusiânia de segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde. E hoje, às 4h40, o Mover da Fé. Você já pode mandar a sua mensagem para que você possa estar em nossas orações. Sem Deus, não somos nada, nem ninguém. Agora são 3:09 neste momento. Eu chamo para bater aquele papo com a gente. Grande liderança, Hélio Oliveira, lá no Parque Alvorada. Boa tarde, Hélio! Boa tarde, meu amigo JP, meu primo amado. Boa tarde, galera que tá curtindo aí a Tendência FM. É uma tendência que vai ganhar o estado, vai ganhar o mundo, cara. Eu tenho fé nisso aí. Sucesso a vocês. Obrigado, meu primo. O Hélio Oliveira, além de ser uma grande liderança, um cara sábio pra caramba, é meu primo, hein? É meu primo, cara. E hoje, aqui no Tendência, é o nosso convidado exclusivo, né? Essa entrevista é só aqui na Tendência FM. Nós estamos transmitindo pelos rádios net, estamos transmitindo pelo Facebook e também através do nosso aplicativo e do nosso site. Muito bem, são 3:10 horário de Brasília. Ô primo, a gente começa da seguinte forma, você é uma pessoa muito benquista, conhecido através das suas ações comunitárias, mas de repente tem algum internauta que ainda não conhece o Hélio Oliveira. Fala um pouquinho para nós, quem é o Hélio Oliveira? Você é filho de Lusiânia? Você mora aqui no município desde que nasceu? Como é que é? Quem é o Hélio Oliveira? Então, Hélio Oliveira nasceu na Asa Sul. Asa Sul? Asa Sul. Você é candango, cara? Em 1984. E aí, eu cheguei em Lusiânia com uns 10 anos de idade. E desde então resido no mesmo lugar, ali no Parque Alvorada, né? Então são mais de 30 anos ali no Parque Alvorada, certo? Entendi. E ao longo desses 30 anos, nós vimos que vem acompanhando, né, assim, a falta do olhar do poder público. Então, diante dessa situação, ao longo de 30 anos, já para poder não falar assim, gestão atual ou posterior, não. Nós estamos falando de 278 anos que existem ruas que não foram asfaltadas. Então, a gente foi desenvolvendo pequenas ações para poder beneficiar a comunidade, né? Certo. Aproveitando, assim, o espaço, fazendo algumas ações e sempre estando ali, defendendo aquele espaço que muita gente escolheu para morar, cara. E é um espaço bacana, de pessoas boas, né? Famílias tradicionais, tem lá também de mais de 30 anos. Porque uma das características do JP é o seguinte, é a família em volta do pai, né? Aí tem o pai, o irmão, o tio, então quer dizer, perfeito. Aí tem a família do seu Pedro, a família da minha avó, Joana, a família, né, da dona Carminha, entendi. Entendeu? Família do seu Domingos, né? Que são todas pessoas ali, junto formam uma grande seu comunidade. Domingos, que é irmão da saudosa Dolores, né? Que nos deixou, né? Que também é uma guerreira. Saudoso que inclusive Pedro, hein, rapaz? Que inclusive eu me espelhei muito nela, naquela garra que ela tinha ali de estar defendendo os interesses do Parque Alvorada. Certo. Cara, que bacana. E aí você tocou no nome que nos traz uma certa melancolia, porque todos os anos você tomava iniciativa e fazia uma homenagem para ele, marcava um futebolzinho. Grande Pedro Afonso. Pedro Afonso, né? Seu Pedro Afonso. E ele faleceu lá no Pernambuco? Não, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, a terrinha dele. Ele sempre falava pra mim que queria que eu fosse pra lá, pra conhecer a terra dele, onde que ele nasceu, onde que ele viveu. E aí é uma terra muito boa. Mas graças a Deus você vê que ele está em um bom lugar, meu irmão. Certo. O Zé Laís do Dalva 8 tá com a gente. Alô Zé, boa tarde JP. É isso aí. Beleza. Um abraço pra você aí, viu Zé? Tudo de bom, sucesso sempre. Daqui a pouco tem o clima, previsão do tempo com o Márcio Queiroz, daqui a pouquinho. Primo, vamos entrar no mérito da entrevista aqui. O que você atribui o fato de você ter uma atuação tão constante nas ações comunitárias do Parque Alvorada durante todos esses anos e você não ter conseguido
na eleição retrasada, salvo engano, uma votação expressiva que te levasse a uma cadeira do Legislativo. Porque, na minha opinião, como também liderança, não é? Como morador de Lusiânia desde 1974, o Hélio Oliveira já teria que ter sentado numa daquelas cadeiras ali para representar não só o Parque Alvorada, mas o município de Lusiânia, porque o vereador representa o município, mas tem a sua base. Exatamente. Mas tem a sua base. O que você atribui? A falta de cultura, a população não entendeu a mensagem, porque a gente sabe que muitos candidatos de outros bairros têm muito voto... Garimparam bastante votos. Exatamente, lá, né? Assim como acontece nos Dalvas, no meu caso. Então a gente está jogando limpo aqui, nós não temos condenado de ninguém, e eu vim para a entrevista disposto a te fazer essa pergunta, porque eu olho nos seus olhos e vejo assim, pô, o cara é sábio, o cara é diplomático, o cara fala na elegância, o cara tem projetos, não é um paraquedista, o cara tá ali naquele Parque Alvorada há mais de 30 anos, então eu fico triste com isso, sabe? Então, vamos por etapas, né? Vamos por etapas. Beleza. Então é o seguinte, eu fui candidato no ano de 2020, que foi um ano fatídico, né? Que foi um ano com muitas perdas por conta do Covid-19. Sim. E o que acontece? Para você ser candidato é um conjunto de fatores, né? Você tem que estar num bom partido, você tem que estar com um grupo bacana, que te apoie, tem que ter recurso. Tem que ter recurso. O poder econômico, o abuso do poder econômico também, isso é muito gritante. Se lutar, é o Davi contra Golias de blindado, então é uma coisa muito complicada. E no ano de 2020 em específico, eu coloquei o nome à disposição, mas para testar mesmo, certo? Correto. Tanto é que eu não visitei ninguém em respeito, porque a maioria do pessoal lá, como eu disse, são famílias que têm idosos dentro de casa e já estava naquela questão do fica em casa e tudo. Eu falei assim, não, eu não vou visitar ninguém, vou fazer minha campanha mais pela internet, conversando com pessoas, né? Tirando as dúvidas do pessoal. Então a minha proposta foi bacana, só que é o seguinte, eu senti que faltou até, inclusive, pelo partido, na época, nós estávamos no PSC, inclusive foi extinto, né? Que fundiu com o Podemos. Verdade. Que eu vi que... Ele fundiu com quem? Com Podemos. Aí virou Podemos. Perfeito. Migrou, né? Migrou, só para tirar essa dúvida. Aí o que acontece? Para você ver, né? Aí no ano de 2020, quando todo mundo já estava com suas campanhas praticamente feitas, já tudo organizado e tudo mais, aí veio um partido com o nosso material de campanha, faltando 15 dias para as eleições, vem com 5 pessoas para poder trabalhar para nós, e o que eu achei interessante que o nosso falou, não, arruma 5 pessoas para trabalhar e tudo, aí consegui essas 5 pessoas, paguei tudo bonitinho, e aí quando foi assim, eles comentavam assim, ué, mas Hélio, o pessoal aqui não te conhece e tudo mais, ele conhece mais um outro candidato e tal, não sei o que e tal. E eu peguei, olhei para eles assim, falei assim, mas se todo mundo me conhecesse, qual que seria a necessidade de contratar vocês, pessoal? Né? Até pessoal, esses pessoas que trabalham em cabo eleitoral, assim, porque a gente jogou limpo, até nisso, né? Quando foi no dia da campanha, eu não joguei um papelzinho na rua, nada. Parabéns. em respeito à legislação, porque muita gente assim deixou a gente muito também. Porque é o seguinte, JP, nós viemos de uma família humilde que ganha a gente sempre prometeu, falou assim, ó. Graças a Deus, esses Brasília que não foi feito para colocar o gema, de jeito nenhum. Certo? E como a gente foi orientado que isso é um crime eleitoral, passivo de prisão e multa. E multas são bem difíceis. E a gente está trabalhando com a cara e a coragem, né? A gente defendendo aquela ideologia, falou assim, olha, a Constituição Federativa do Brasil de 1988, artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte, o poder emana do povo e por seus representantes, por eles constituídos. Então, nós estamos tentando aqui, a nossa proposta era muito simples, né? Era dar voz ao povo, porque se tornar um parlamentar, parlar vem do italiano falar. Então, quer dizer, eu tenho que falar por eles. E muitos meus adversários, eles tinham dificuldade de se expressar de forma escrita e falada. E mesmo assim, o povo se via refém daquelas pessoas, muitas vezes por benefícios pessoais. E o comum ficava de lado. Então, aí, com 15 dias para a campanha, fizemos a nossa campanha, sem muito recurso. Com o que tinha. E ainda assim logramos êxito em 159 votos, genuínos, sem comprar nenhum votinho. Votos isso é muito interessante. Conquistados ali. Agora, o que me deixa triste, pegando aí uma deixa, quando você falou da questão da poluição, não é? Do lixo,
que se joga nas ruas, né? A gente não faz e a gente nunca vai fazer, porque a gente entende que é crime eleitoral, passivo de prisão e multa. Mas e aqueles que fazem? Não dá nada, cara. É isso que me entristece, entendeu? Pelo menos até onde eu conheço, e eu vi muito isso, de pessoas que eu conheço que eram candidatos, santinhos esparramados na rua, uma coisa vergonhosa, e não acontece nada. Como o ministro, acho que foi um ministro Barbosa, se eu não me engano, que ele comentou o seguinte... Barroso? Não, era um que não é mais ministro, né? Joaquim? É que ele falava o seguinte... de tanto ver triunfar injustiça e desonestidade, um homem chega a ter vergonha da virtude de ser honesto. Então é mais ou menos por aí. Falar assim, pô, de tanto ver triunfar... Hoje repete em dia, pra nós. É. De tanto ver triunfar a desonestidade e a injustiça, o homem chega a ter vergonha da virtude de ser honesto, cara. Meu Deus, olha só, isso, né? profundo. Hoje em dia ser honesto é sinônimo de otário aí. Assim, né? Perdeu o mané. Aí o cara, pô, Perdeu, complicado. Mas é o seguinte, isso aí eu não desanimo porque eu tenho valores que eu não negocio, né? Eu tenho valores que eu não negocio. Aí o que foi mais interessante? Acabou as eleições, os eleitos seguiram suas vidas e aí ficou as demandas, isso em 2020, né? 2020. E aí o pessoal começou com as minhas demandas, vindo pra mim novamente. E eu continuei ali, mas só que eu tive que também, como você falou, na técnica, dentro do campo das ideias, comentar com ele. Falou assim, olha pessoal, houve uma eleição. Por questão de ordem, nós temos que deixar os eleitos trabalharem, né? Porque eles foram eleitos. Sim. Agora, se ao longo do mandato deles eles não fizerem nada, não atender às suas expectativas e às nossas justas reivindicações, eu, dentro das minhas limitações, vou tentar fazer o possível para poder continuar representando vocês aqui, correndo atrás de uma coisa ou outra, mas sem a prerrogativa de vereador é complicado, você sabe disso. Sem um mandato é complicado. Né? E isso é uma das coisas. Mas após 2020, você voltou para o comando da associação ou você se refugiou, ficou mais na sua, tranquilidade? Não, a pegada é a mesma, foi sempre assim. É porque é o seguinte, na verdade, a associação, cara, é um projeto, né? Que para sair do papel requer dinheiro, requer pessoas dispostas. Quando você convida uma pessoa e fala, você quer vir trabalhar comigo? Ganha quanto? Não ganha nada, é só no amor mesmo, é só para você ver, você contrair uma dívida aí de 30 anos, acredito que escolheu esse lugar para morar, então é questão da gente lutar mesmo. Agora, inclusive em 2020 nós fizemos algo grandioso, que eu me orgulho até em falar, que foi o seguinte... Foi fazer uma reunião lá no Colégio Dom Bosco com aquelas autoridades, acho que você acompanhou na época. O secretário de Segurança Pública, comando da Polícia Militar, comando de GCM e tudo mais. E o que é mais interessante da audiência pública é realmente dar voz ao povo, cara. Sabe? Certo. É você falar assim, pra quem que você quer, qual que é a sua pergunta e pra qual autoridade? Aí o pessoal, Polícia Militar. Então, Bel, por que as viaturas só passam na avenida principal do Parque Alvorada e não entram nas avenidas? Aí o comando falou assim, que muitas vezes a viatura tá vindo de ocorrências, né? De outras localidades. E aí tá vindo pra cá, e aí eu falei assim, não, então nós precisamos dessas viaturas rodando dentro, precisamos dessas viaturas, porque o pessoal já tava num ponto que os caras estavam roubando marmita às 5h30 da manhã. Meu Deus! Aí teve até o negócio do embarque seguro, que criou pra poder passar às 5h pouco da manhã, pra parar esses trabalhadores, que muitas vezes vão trabalhar em Brasília, né, e vêm pra poder dormir nas suas casas. E é árduo demais, eu vou falar pra você, JP. Mas além esclarece isso aqui para os internautas, além da questão do abuso do poder econômico, além da invasão de paraquedistas que vai garimpar na época da eleição, o que mais você viu assim nesse ano de 2020 que fez com que você não tivesse uma votação mais expressiva? O fato da pandemia, lógico. Sim, você citou. O fato da pandemia, que eu não visitei ninguém, que eu acredito que o pessoal sentia falta desse boca a boca, desse tete a tete, de ir atrás, de entregar na mão do cara ali e olhar no olhinho dele e falar assim, olha, tô aqui, irmão, vou fazer por você e tal. Mas assim, agora eu acredito que o grande fator também é a questão das pessoas não serem politizadas e as pessoas... Esse é o fator mais preponderante, eu diria. Você tocou num tema e o sistema, ele já faz para isso, já. Aí eu comentava direto, falava assim, olha,
quando você chega com argumento. Hoje em dia está mais politizado, inclusive Jair Bolsonaro, acredito que um dos grandes feitos dele foi justamente isso. Você vai num boteco, o pessoal está discutindo uma política ali, você vai outro, o pessoal está falando de política, e antigamente o pessoal tinha essa coisa de falar assim, olha, política, religião, e não discute. Claro que se discute, claro. Você tá louco, é lógico que tem que discutir, ué. É óbvio. Agora, a pluralidade de ideias é o que faz a gente evoluir, meus queridos. Esse cara fala bonito, hein, gente? Esse cara fala bonito, hein? Que sabedoria. Agora, você tocou no nome do Bolsonaro, e só para fazer um trocadilho, tem uma grande liderança hoje nacional que, no uso da sua fala em um determinado evento, disse que as pessoas que melhoram de vida e que melhoram a sua cultura, a sua educação, não votam mais no partido dele. Você lembra disso? Lembro, sim, ué. E é o seguinte, o que é mais interessante, que eles não fazem nem questão, né? Eles não fazem nem questão de mentir, não. Falou assim, não, eu vou fazer isso mesmo, e a verdade, ela arrasta a mentira, voa, e é isso mesmo. Impressionante. Você entendeu? É onde que a gente fala assim, olha, tem valores que eu não negocio. Aí eu já cheguei pro pessoal, aí o pessoal, não, eu odeio política. Foi, pois é, pessoal, o preço que se paga por não gostar de política é ser governado por quem gosta. Enquanto você odeia, outros estão gostando. Só que quando você precisa do serviço público e não tem ali um médico, não tem ali um remédio numa UPA, não tem um professor numa escola, não tem uma merenda, não tem um vigilante num colégio e tudo mais, aí você vai entender que é questão da política que você se absteve do seu voto e do seu conhecimento. O Hélio, o Zé Laís do Dalva 8 está concordando contigo aqui, ó. Verdade, JP, faz vergonha, a gente chega nas portas do colégio e a sujeira é muito grande, de papéis jogados nas ruas. As pessoas estão acompanhando aqui, estão validando aí. Eu acredito que deveria ter um serviço de inteligência para pegar essas pessoas que jogaram e punir, entendeu? E pegar essas multas e pagar o pessoal para limpar, ué. Sim. E aí eu volto a reafirmar aqui que eu vou ser muito sincero, né? Como cidadão, como liderança, como jornalista, como radialista, eu fico muito revoltadíssimo, porque me parece que a justiça é para uns e não para todos. Porque se houvesse realmente justiça, se cumprisse com o que está escrito lá na lei, muita gente aí perderia os seus mandatos. Com certeza. Né? Mas o negócio também, JP, é porque a justiça, ela não socorre os que dormem no direito, meu irmão. Então a justiça pela lei, ela tem que ser provocada. Muitas das vezes o cidadão comum tem seus direitos tolhidos, negados, mas por eles não provocar a justiça, eles não têm. Hoje em dia, Lusiânia conta com a Defensoria Pública, que quase ninguém sabe que existe a Defensoria Pública aqui no centro de Lusiânia. E que Defensoria Pública, entendeu? Cara. E top de linha, você viu lá, que coisa maravilhosa. Coisa de primeiro mundo. Então falta muito essa questão. E o sistema, ele não quer orientar esse cidadão comum. Boa essa. Agora vamos reforçar isso daqui para os internautas que estão nos ouvindo. Gente, Lusiânia hoje tem uma Defensoria Pública top. Ali na Rua das Casas Bahia, não é isso? Exatamente, se eu não me engano é por ali, é. Na Rua das Casas Bahia. Então você aí, que tem uma demanda na justiça e que precise da defensoria... Orientação jurídica, procura hoje lutar de parabéns. Eu creio que o prefeito Diego deve ter trabalhado também nos bastidores para trazer essa defensoria e construir aquele prédio ali, que ficou uma coisa de primeiro mundo. Parabéns aí às pessoas que tiveram a ideia e a iniciativa de trazer essa defensoria para Lusiânia. É porque antigamente a Defensoria Pública de Lusiânia, segundo informações, né? Porque como a gente também gosta do direito, eu não posso afirmar com total certeza. Como que era feita? Era feita pelos alunos de direito da Unidesc, supervisionada por um professor advogado. E não tinha uma sede. Ou seja, não tinha uma sede. Ou seja, e pegava e seria feito por alunos. Aí o professor dava uma revisada e assinava como advogado que ele é, entendeu? Entendi. É a mesma coisa no escritório de advocacia. Tem muitos alunos ali fazendo as petições, fazendo as pesquisas, e aí passa para o advogado, e o advogado assina e entrega para o juiz. E valida, né? Valida. Eu precisei, por exemplo, sou testemunha, eu precisei, fui lá, fui atendido, fui muito bem atendido. Quero parabenizar a todos os servidores da Defensoria Pública de Lusiânia e dizer a você, meu querido internauta que me ouve agora, que nós temos em Lusiânia uma Defensoria Pública de respeito topíssimo das galáxias.
O Hélio Oliveira, o nosso entrevistado de hoje. Segura aí, que eu vou um intervalozinho. Show de bola, tamo aqui. A gente volta daqui a pouco com mais Hélio Oliveira aqui no Conexão Lusiânia Entrevistas. Na Tendência FM, deixe-se levar. Tendência FM, onde o som é brilhar. Muito bem, agora são 3h38. Demorei um pouquinho a voltar porque eu estava molhando as palavras, molhando a garganta, né? Às 3h39, comigo aqui hoje na bancada, Hélio Oliveira, grande liderança de todos os tempos lá do Parque Alvorada, meu primão amado aqui, ó. Nós vamos chamar o Márcio agora, Márcio Queiroz, ele vai trazer pra gente o clima, a previsão do tempo. Alô, Márcio, por onde andas? Fala comigo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo JP, aqui Márcio Boa trazendo tarde. as notícias do tempo para você. Em Lusiânia, o dia hoje, a princípio, não tem previsão de chuva, mas em alguns pontos do céu já pode-se ver o tempo fechando. Nesse momento são 29 graus e há previsão de chuva para a noite. Mas como podemos observar, andando pela cidade, o tempo já começa a fechar e pode chover a qualquer momento. Essas e outras notícias a qualquer momento aqui na sua Tendência. Tá na Tendência, tá no lugar certo. Topíssimo, Márcio, obrigado, hein? Márcio aí com o clima, a previsão do tempo. Olhando aqui do estúdio, realmente o tempo tá fechando. E há possibilidade de chuva sim mais tarde aí, em pancada de chuva. Vamos ficar atento aí, beleza? Muito bem, muito bem. São 3h40, horário de Brasília. E agora eu volto com a participação dele, Hélio Oliveira, liderança do Parque Alvorada, está brilhantando, né? Trazendo, enriquecendo hoje o nosso Conexão Lusiânia. Muito obrigado, primo, mais uma vez. E é isso, né? E é isso. Bom, e aí, aqui no nosso bate-papo, a gente continua. Daqui a pouquinho nós estaremos indo para as considerações finais. Ô, liderança, me diz uma coisa aí. Hoje você também tem um canal aí que você apresenta, né? O Resenha, salvo engano. Podcast Resenha com Hélio Oliveira e a Mauri SQS. A Mauri SQS é sempre importante frisar porque é um grande mentor, cara. Ele que colocou essa questão do podcast, o estúdio dele, top de linha, câmeras 4K, captação de áudio. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo assim para te convidar também para fazer parte também do nosso podcast Resenha com Hélio Oliveira. O CJP, que é um lendário aqui em Lusiânia, que está aqui por muitos anos, e tem abrilhantado também Lusiânia, com certeza. Muito bem, muito bem. Agora são 3h41, horário de Brasília, a gente segue por aqui com a entrevista exclusiva com ele, repito, Hélio Oliveira. Agora, pode falar, Hélio. Olha, tem um outro ponto que eu gostaria de comentar com você. Por favor. Que dos pontos também que a gente deu uma notoriedade para o trabalho feito lá na comunidade foi a questão daquela parada de ônibus. Eu ia tocar nesse assunto. Aquela parada de ônibus em 2020, não tinha um abrigo lá para o pessoal ficar, e aí na época nós pegamos e juntamos lá e falamos assim, pessoal, vamos fazer. E aí na época o nosso imensurável amigo, Leão da Construção, mandar um abraço para ele, Márcio Milman, um grande amigo. Grande Leão. Né? Grande e Leão. ele pegou, se prontificou, ele falou assim, não, vou doar. Nisso a gente já tinha feito um rateiozinho de R$10 cada um, né? Uhum. E aí a gente tava com R$150. E aí a gente ia atrás do resto do material. Mas como o pessoal doou todo o material, para concluir, ficar uma história resumida aqui, doou todo o material, esses R$150 ficou em caixa. Certo. E aí eu comentei com a Mariana, eu falei, não, deixa aqui quietinho isso aqui, e aí já estava chegando o Dia das Mães, falei, vamos organizar o Dia das Mães, vamos pegar esse recurso aqui, vamos comprar, pega as notas fiscais tudinho, deixa aqui certinho. Perfeito. E aí foi dito e feito, cara, o que acontece? Aí passado, fizemos lá, deu notoriedade para todo mundo, a televisão veio, cobriu o evento lá da parada de ônibus, beleza, tem vídeos e tudo mais.
Aí passou alguns dias, aí o pessoal começou a questionar um ou outro, falou assim, e aqui, e aqueles R$10 que a gente deu? E aí, como é que ficou aquele negócio? E aí eu pedi oportunidade pro meu amigo, nosso amigo Nélio Freitas, e aí ele me deu oportunidade na Luziânia FM, e eu cheguei lá, mostrei ao vivo, que é transmitido também pelo Facebook. Olha aqui, pessoal, as notas fiscal tá aqui, nós compramos as lembranças para as mãezinhas, fizemos o Dia das Mães, foi mais de 100 mãezinhas lá, tem tudo isso em vídeo, tudo que a gente fala, a gente não tá falando borracha aqui, sabe? Claro, e aí o recado que eu dou é o seguinte aí, JP, se o povo cobrasse com a mesma veemência o que me cobraram os R$10, eu falei, não precisava nem de líderes comunitários correndo atrás de asfalto, segurança pública, saneamento, não precisava, porque a própria população já teria feito isso. Verdade. Né? Verdade. E muitas vezes é isso. Eu falo assim, olha, às vezes quando você contribui ali com 5, 10 reais para fazer um evento, alguma coisa ali, aí o pessoal não quer saber como é que foi gasto esse dinheiro, como é que aconteceu. E já com o poder público, você, igual por exemplo, pode falar. houve um aumento, por exemplo, no IPTU, aí não tiveram a curiosidade de entender para onde iria, como que iria e tudo mais. Acataram e pronto, aceitaram. Certo. Beleza. Certo. Acho que é o meu fone de ouvido que está dando microfonia aqui. Vamos regular aqui. Show de bola. Opa. E quando a gente fala questionar, JP, a gente não está falando assim, você está contra o prefeito? Não, cara, não é isso. Uma oposição fraca enfraquece o governo. E uma oposição forte fortalece o governo. Verdade. Você entendeu? Verdade. Então, quer dizer, há uma coisa assim, o pessoal coloca ali e sem debate aprova, isso muitas das vezes até prejudica Sim. mais para frente, entendeu? Com certeza. Você falando, eu me lembro de uma entrevista que o Marcos, goleiro, antigamente aí do Palmeiras, o repórter Marcos é show de bola. O repórter foi perguntar para ele sobre a derrota que eles tinham sofrido lá. Não estou entendendo de onde está vindo essa microfonia, cara. Não estou entendendo, não estou entendendo. Estava indo tão bem aqui. Opa, melhorou. Tá me ouvindo bem aí? Tô tranquilo. Aí, o que acontece? O Marcos disse para ele assim, pro repórter, olha, se todo mundo que vem aqui esculachar com o elenco, esculachar com a torcida, fosse ao Congresso Nacional com a mesma veemência que eles esculacham com o jogador, o nosso país seria outro. Mas é uma grande realidade. Você vê, um estádio daquele lotado, mais de 50, 60 mil pessoas ali, e você está fazendo uma partida de futebol, você está sujeito a ganhar ou perder. Eu vi essa entrevista, inclusive ele cita o seguinte, ele fala assim, olha, inclusive eu perdi, isso foi uma coisa ruim, mas eu vou para casa, vou tomar um banho, vou tomar uma cervejinha, vou abraçar minha esposa, não vou agredir ninguém, não vou brigar com ninguém e tudo mais, e vamos para cima. Agora, você já pensou, se eu chegasse brigando, tudo mais, agora já é o torcedor que quer agredir o goleiro, quer quebrar o carro do atacante, quer fazer... não, não dá. Tá dando microfonia e é o Facebook que tá conectado. É isso mesmo, ó. Deixa eu sair daqui. Descobri. Achamos, pronto. Agora sim. É bom que já pegou já agora, né? Descobrimos aqui. Bom, são 3h46, horário de Brasília. A gente vai seguindo por aqui com o nosso Conexão Luziânia, da Tendência FM. Tendência FM, você está no lugar certo. E entrevistando esse grande estadista, né? Essa grande liderança aqui, imensurável, Hélio Oliveira. Fala, Hélio. É o seguinte, é interessante também pontuar o seguinte, na época da campanha o pessoal até perguntava assim, vem cá, mas e aí, se você for eleito, você vai defender só o Parque Alvorada? Eu falei assim, olha, Luziânia tem 85 bairros, perfeito, se não me engano. E aí, uma vez eleito, nós temos que ser para toda a cidade. O que eu quero fazer é do Parque Alvorada um bairro modelo para nós implantarmos nos outros bairros. Então, o que acontece? Uma coisa também que a gente tem feito, JP, é trocar figurinha com os outros líderes, igual tem o PC do Santa Fé, que também desenvolve um trabalho. Certo. Aí tem outros, tem o Cebolinha lá no Sol Nascente, sabe? Pessoas assim que também prestam um serviço genuíno e gratuito para a comunidade, cara. Sabe? Então é isso, trocar figurinha, entender como é que foi. Pô, olha, eu fui fazer uma festinha, o que você fez? Porque é o seguinte, existe todo um trâmite, né? Você tem que ter os ofícios destinados às autoridades, as pessoas têm que acatar aquilo ali. E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar é colocar a população em voto, em xeque, né? Falar assim, olha, né? Mas vem cá, vocês querem isso mesmo? Como que vocês querem? Eu acredito que é muito importante. Sim,
Tinha um microfone aqui que tava no microfone. Se você baixar um pouquinho. O Nossa. meu. O seu? Acho que é esse de cá, esse vermelhinho de cá. Ah, não, é a caixinha aqui, ó. Se ficar muito alto, ela realmente tá microfonia. Muito bem. Show de bola. E você, JP, já participou de um podcast, JP? Já, com certeza. Eu quero ver você lá no nosso Vamos ver podcast aqui, lá, cara. Vai ser melhorou bacana. Melhorou. Não, a gente vai arrumar um prazinho pra... Eu já fui lá, já participei de 2 podcasts. Um com o Alexandre Piu Piu e outro com a Flávia Campanati. Bacana. Né? Eu participei de 2 lá. Flávia Campanati também, que é uma grande parceira também da comunidade, uma mulher guerreira, aguerrida, que vem lutando ao longo dos anos também, né? Exatamente, hoje ela É, está bacana. lotada lá na SMDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lá com o Télio Rodrigues. Vou mandar um abraço aí para o nosso secretário Télio Rodrigues. Aquele abraço, Télio. Tudo de bom, sucesso. Bom, agora são 3h48, horário de Brasília. Algo mais a acrescentar aí, grande liderança? Fique à vontade, o espaço é seu. Ok, JP, muito obrigado pelo espaço. Acredito que todo o espaço, assim, toda essa oportunidade de você dar voz aos bairros, aos líderes comunitários, isso aí é muito importante. Queria dizer que a gente está com algumas pautas lá no Parque Alvorada. Nós estamos tentando lá Bom demais. organizar a feirinha, que tem um espaço em frente à Igreja Católica. Certo. Então nós estamos tentando ali, junto com a comunidade e com o poder público, claro, a organizar ali uma feirinha que acredito que enriqueça Com bastante, certeza. né? Nós queremos fazer também a próxima festa junina, que já vai para a 4ª edição. Nunca teve uma briga, nunca teve uma confusão, nunca teve nada. Graças sempre a no Deus, né, amor, primo? né? Pessoal Verdade. sempre respeitando ali. Então eu acredito que é muitas coisas boas, né, Bom JP? demais, Na bom oportunidade também não tem como a gente não agradecer também o nosso imensurável Luciano Braz, que teve aqui também, que segundo o senhor mesmo, ele lembrou da minha pessoa. Lembrou, ali, citou seu nome aqui. Doutor Luciano Braz hoje é secretário de turismo do município, né? Tá fazendo um trabalho aí realmente bacana. Na verdade, Lusiânia nunca teve essa tradição de ter uma pasta voltada ao turismo para poder explorar, né, os pontos turísticos do município. E pelo que eu estou vendo aí da desenvoltura, Da articulação que da ele tá fazendo. articulação bem colocado, líder, o doutor Luciano Braz tem andado também em outros municípios onde tem um potencial muito grande turístico para trazer para Lusiânia. Ele vai inaugurar não sei se é uma sede, não sei se é a Secretaria do Turismo aqui na Rua do Rosário. Bacana. E nos convidou para a gente estar lá fazendo a cobertura. Em breve nós teremos essa novidade aqui também, porque parece que até então eu não sei onde está funcionando a sede da Secretaria de Turismo. Ele falou, mas eu não me lembro mais. Mas vai ter um evento aqui na Rua do Rosário. Isso aí é fantástico. E a JP. Rua do Rosário tem que ser explorada, aquilo ali. Ainda tem alguns casarões ali, entendeu? É a mesma coisa, um prefeito que está em alta no Brasil, aquele prefeito de Sorocaba, veio morar em Sorocaba. Já viu esse slogan? Já esqueceram agora um pouco o Serginho, né? Lá O Serginho Meneghelli estava em Meneghelli. alta, mas aquilo ali eu acredito que foi uma ponte que viu que a população deu uma aceitação bacana. Mas eu queria pontuar uma coisa importante do Vem Morar em Sorocaba, né? Qual que é o nome do prefeito lá? Cara, eu esqueci, cara. Não lembro também. Meu filho é que gosta de curtir. Aí ali. o que acontece? Ele pegou, colocou powerbank, colocou um celular, vontade pessoal e tudo mais. E aí o pessoal foi fazer um vídeo e falou aqui, tá vendo? Não tem nenhum. Roubaram tudo. Então, ou seja, não é culpa do gestor, cara. Ele colocou do mesmo jeito que a gente quer repudiar aquele ato que o pessoal fez ali no Parque Ecológico, né, que o pessoal fez com tanto carinho, aquele Parque Ecológico, aí veio aquele vândalo, queimou aquele quiosquezinho de palha. Então, quer dizer, JP, muitas das vezes também a população também tem sua parcela de culpa, irmão. Para as coisas não acontecerem. A gente tem que dar a César o que é de César, né, cara? Com certeza. Igual a questão dos lixos na rua. Eu dei um Google aqui. Rogério Manga. Rogério Manga. Tá sendo uma gestão impactante, né? Diferenciada. Diferenciada demais, cara. Você vê que o cara... Ele chama os comerciantes para conversar. Fala, a farmácia que não aderiu o imposto, eu vou reduzir o imposto também para você. Se você que não repassar, a gente também vai aliviar para você alguma coisa. Vou mandar esse projeto para a Câmara. Eu me lembro de uma época, de um dia, que tinha um cara querendo se suicidar lá em cima da torre, você lembra? Porque ele é evangélico também, né? É. E ele com muita Eu habilidade. falo, da feirinha, não foi?
muita habilidade, foi conversando com o cara desceu e salvou uma vida ali. É impressionante. A Barbina, Maria Barbina, está em São João da Aliança, chovendo muito lá agora. Mandou até um videozinho pra nós aqui, ó. Tá caindo uma água abençoada aí em São João da Aliança. Não é isso? São João da Aliança, bacana. E eu acho que daqui a pouco vai cair aqui também em Lusiânia, viu, JP? Tá prometendo, né? Graças a Deus. Tá prometendo. Anselmo Divino Braz, Anselmo Divino Coração de... Como é que é? Anselmo Divino Coração de Homem de Menino. Um alô para todos da UBSF Vila Esperança, conectado com os primos Hélio e JP. Manda um abraço aí pro Anselmo. Não, o nosso presidente, ele é o Anselmo Divino Coração de Homem de Menino. Coração de Homem de Menino. Anselmo Braz é um grande presidente, uma grande liderança, é um cara... Não, cabeça de homem e coração de menino. É um cara fantástico, né? E todo o sucesso do mundo. Ele também tá meio decepcionado também com a política, que segundo ele jurou pra Deus, pra esposa, pros filhos, pra todo mundo. Falou assim, não, eu não vou ser candidato mais, eu posso trabalhar com algumas pessoas dos bastidores, mas colocar o nome à disposição não é uma opção mais. Eu quero destacar uma qualidade do Anselmo aqui, que... Ele é fantástico. Às vezes isso salva a vida, sabia? Eu nunca vi, durante todo esse tempo que eu conheço o Anselmo, e a gente trabalhou muito junto, a gente convivia muito juntos, eu nunca vi o Anselmo alterado. Nunca vi ele alterar a voz, o tom de voz. Mas já dizia o filósofo... Impressionante uma coisa dessa. JP, se você tem que alterar sua voz é porque não lhe cabe mais argumentos. Ou é o nosso tradicional e um dito popular, apelou, perdeu. Apelou, perdeu. Perdeu, moleque! Se você tem que gritar para poder ser ouvido, é porque seu argumento já não tá valendo muita coisa. Mas às vezes tem que gritar. Às vezes é preciso, dependendo da circunstância, você tem que dar um murro na mesa, né? Muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso Conexão. Volte mais vezes. As portas da Tendência estarão sempre abertas, do Conexão Lusiânia aqui na minha apresentação. Foi muito bom, amei. Volte mais vezes, muito obrigado. Para mim foi uma satisfação imensurável. É inenarrável um prazer. É satisfação de estar aqui. Inexorável você, meu querido JP, o caçador, esse grande comunicador, esse grande... você enriquece. Que né? bom, obrigado. E é o seguinte, eu estou aí à disposição sempre que quiser convidar para esclarecer qualquer fato, qualquer coisa que você queira conversar, eu acredito que a gente tem que estar sempre à disposição. Eu quero te fazer um convite. Coisa que muitas vezes na época de campanha a gente não vê, e eu sou fã disso, porque debates, eu acredito que se tem um ou outro candidato, tem que colocar os dois para debater e a população decidir. Claro, plebiscito, eu sou fã de plebiscito, essas coisas. Você vai fugir do debate? Nunca na vida. Nunca precisou. Né? Nunca precisou. Vou te fazer um desafio então. Por favor. Venha ser meu correspondente lá no Parque Alvorada. Mandar as notícias para nós. Show de bola. Participar ao vivo, pelo WhatsApp ou através de áudio. Show de bola. Pode ser? Você topa? Top. Então a partir de segunda-feira você já entra ao vivo aqui comigo, bacana. Trazendo as informações lá do Parque Alvorada e adjacências. Qualquer informação, como eu falei na abertura do programa, sobre a sua postura. Então assim, eu só convido para fazer parte da minha equipe quem eu tenho certeza que tem conhecimento, diplomacia, elegância para poder tratar com a coisa pública, né? Porque aqui nós tem que ter cheio de dedos. Exatamente. Complicado. Então, fica combinado, a gente vai se falando aí pelo WhatsApp. A partir de segunda-feira, traz pra gente o boletim do Parque Alvorada, as notícias do Parque Alvorada e dos bairros adjacentes também. Uma notícia que eu achei até icônica hoje no Parque Alvorada, foi engraçado, foi o seguinte: um cachorro da raça Pitbull pegou o Tarifa Zero lá no Parque Alvorada e desceu no centro, segundo as informações. Não. Que as mulheres viu o cachorro descendo no centro de Lusiânia. Sério isso? E aí publicamos no Instagram da comunidade, o pessoal pro dono ir lá buscar. Falou assim, olha gente, pega e coloca dentro do ônibus de volta do Parque Alvorada, senta de novo e fala pro dono soltar ele aqui no Parque Alvorada, que deve achar o dono, não é possível. Mas ele tinha a carteirinha, o cartãozinho? Pois é, ele entrou sem carteirinha, olha só pra você ver, cara. Ele cabulou a passagem aí do Tarifa Zero, rapaz, essa foi boa, viu? Sensacional. Então, muito obrigado, meu querido. Até segunda-feira. Gratidão, irmão. Segunda-feira a gente vai se falar e a gente vai ver um horário certo aqui pra você entrar com as notícias lá do Parque Alvorada. E também nos bairros adjacentes, beleza? Show. Muito obrigado. Então vamos ficar aí com o musical do Danilo e Davi. Apaga, apaga, apaga. Na sequência, Me Ama ou Me Larga, Simone Mendes. Proibido Terminar, Gustavo Lima. É o Imperador cantando aqui
na nossa Tendência FM. Não, se bem que já tá em cima dos comerciais aqui, né? Nós vamos com o musical, na sequência dos comerciais, e eu volto para a última hora para fechar o bloco final aí do nosso Tendência. Aliás, Conexão Lusiânia pela Tendência FM. Um abraço, primo, até a próxima. Show de bola, valeu, galera.